Bom, o tema do nosso estudo de caso é um colapso no edifício em construção em Xangai. Nosso grupo ele é composto pelo Pedro Henrique, pelo João Pedro, pelo Rodrigo, pelo Thiago Henrique e pelo Osvaldo. Eu vou dar uma introdução no tema. Bom, em 27 de junho de 2009, um prédio em construção de 13 andares sofreu um colapso estrutural e acabou tombando. Esse prédio ele ficava localizado no distrito de Minyang, em Xangai, na China, e ele é uma área residencial nobre, e também por causa da sua localização, ele abriga diversas fábricas e unidades de produção, tornando esse distrito altamente desenvolvido, onde a valorização dos imóveis na época do acidente já ultrapassava os $2.600 o metro quadrado. Eh, Falando um pouco do acidente, esse acidente ele causou apenas uma morte, que foi um operário de 28 anos, e 2 pessoas foram condenadas à morte por causa do ocorrido. Aqui, nesse mapa à esquerda podemos ver, o mapa de Xangai e a localização do distrito de Mianyang, e à direita é também a localização, só que daí é a localização do acidente, que ocorreu o colapso, e curiosamente, no Google Earth, podemos ver certinho o prédio, onde tombou, e ele está tombado aqui no Google Earth. Bom, meu nome é Rodrigo e eu vou falar um pouco do desenvolvimento do trabalho, né? Então, esse slide aqui é para situar um pouco o que aconteceu, o colapso. Esse slide aqui da figura A, aqui é um rio, né? As obras de sustentação que estavam ocorrendo e o prédio aqui colapsado. Para nos situarmos, a gente vai citar esse local onde o prédio está deitado do lado sul e o local aqui atrás do prédio do lado norte, que seria o lado do rio, né? Então, para uma breve explicação, estava tendo realizado uma escavação na ala sul, essa ala aqui, número 1 do prédio, para a construção de uma garagem, né, que indicava uma profundidade mais ou menos de 4,6 metros. O material aqui desse local estava sendo escavado e levado aqui para trás, na área 2, ala norte, e já atingia uma altura de 10 metros. Né? A edificação, no item 3, acabou recebendo uma pressão lateral desigual entre alas norte e sul. A gente sabe que movimentos de solo, né, devido às escavações, são causados por alteração de massa do solo, adensamento do solo, e aqui também não havia nenhum muro de contenção, né? Então, esses efeitos dessa pressão lateral desigual entre a ala norte e a ala sul resultaram em pressão lateral de 3.000 toneladas. Essa pressão não conseguiu ser absorvida pelas fundações, ocorrendo o colapso do prédio. Aqui algumas figurinhas mais que nós colocamos aqui, né, para melhor entendimento. Aqui o prédio em construção com as fundações, aqui a ala norte, ala sul. O estacionamento começou a ser escavado aqui na ala sul e foi executando o botafora aqui que chegou a 10 metros aqui na ala norte. Então foi fazendo pressões entre a ala norte e a ala sul. Pelo que dizem, algumas chuvas intermitentes também podem ter causado isso, né? Ajudaram a causar esse colapso pela movimentação do solo, e iniciou o tombamento aqui para o lado sul, se concretizando aqui na figura 6. E aqui mais algumas figuras com relação ao colapso que ocorreu. Boa noite, professora Juliana, tudo bem? Meu nome é Tiago. A gente vai continuar então aí com a parte das causas e o que poderia ter sido feito para evitar o colapso no edifício lá em Xangai. Bem, como a gente já sabe, o colapso está ligado às escavações do estacionamento, né? Que conforme foi feita aí a retirada do solo para fazer o estacionamento, foi depositado esse solo no outro lado. Então isso acabou gerando forças laterais inesperadas que eventualmente daí resultou na falha completa da estrutura. Bem, as possíveis causas foram a possível causa foi justamente essa falha aí
nesse processo que a construtora utilizou para fazer a escavação, e aí catalisado pelos dias anteriores ao rompimento, que tinha tido muita chuva, então saturou o solo, criou uma pressão líquida aí, que acabou gerando essa magnitude crítica que levou ao colapso. Foi um erro da construtora, né? Porque não se atentou os processos, porque tanto aqui, ó, tem um slide que mostra justamente a fundação, que era com estaca de concreto pré-moldado, que é mais durável, adaptável, enfim. Não foi um erro de cálculo, não foi um erro estrutural, foi um erro de processo que podia ter sido muito bem evitado. Agora vamos falar um pouco sobre o que poderia ter sido feito para ter sido evitado. Bem, primeiramente, né, poderia não ter sido feito estacionamento depois da construção, né? Poderia ter sido feito estacionamento antes, que aí teria evitado tudo isso. Porém, se não tivesse como, poderia ter sido, em vez de ter feito uma pilha tão alta de rejeitos, tivesse sido espalhados esses rejeitos numa área maior, que aí ia diminuir a pressão no solo e ia evitar essa ruptura. Ou talvez também levado esse solo para outro local, enfim. A outra maneira de ter sido evitado seria com reforços laterais na escavação, que era uma maneira também de estabilizar o solo e é uma maneira muito utilizada na construção civil, então realmente foi um erro assim catastrófico que acabou gerando prejuízos de milhões de reais. Milhões de reais, não, mas milhões de dólares. Enfim, é isso. Espero que tenham gostado. Boa noite, meu nome é Pedro e eu irei finalizar o trabalho, concluindo que essa catástrofe ocorreu por diversos fatores, que poderiam sim ter sido evitados se o engenheiro, a construtora e todos os responsáveis envolvidos tivessem buscado conhecer melhor como o prédio foi construído, que tipo de fundação foi utilizada, né, ter estudado melhor o descarte dos resíduos retirados para a execução do estacionamento, ter investido em tecnologias. Hoje a construção civil ela tem inúmeras tecnologias eficientes, então um muro de contenção ajudaria, né, para reforçar as estruturas e para assim evitar essa catástrofe, ou até mesmo ter construído estacionamento antes do edifício, se fosse possível, claro. Então, essa catástrofe ela serviu como uma lição para todos nós. E sempre, antes de iniciar uma construção, conhecer o local de obra, estudar o tipo de solo, a região, onde será executado, se já houver uma construção, estudá-la, analisar todos os fatores que possam vir a prejudicar a construção, né, para assim evitar qualquer problema futuro, pois todo o processo está interligado, então cuja falha de um poderá prejudicar todos os demais, né? E além desses prejuízos, tem um lado da questão financeira também, né? Porque essa obra aí, por exemplo, ela teve um grande, o prejuízo dela foi de milhões, né? E também a relação do risco que põe a vida das pessoas, né? Nesse caso, não atingiu nenhum outro edifício, mas se fosse algum outro caso próximo a um outro edifício que tivesse gente morando, né? Tanto no que caiu, o próximo, a fatalidade seria muito maior, né? Então é sempre bom a gente se precaver e sempre analisar, estudar antes de qualquer execução de obra, para estar bem preparado para poder começar. Bom, para finalizar, segue algumas referências que foram passadas para a apresentação desse trabalho. Muito obrigado.